Como já foi referido anteriormente, um ponto é representado pelas suas projeções. Para obter a projeção horizontal, recorre-se a uma projetante horizontal, ou seja, uma reta perpendicular ao plano horizontal de projeção. Essa reta passa pelo ponto e interseta o plano horizontal, obtendo-se assim a projeção horizontal do ponto, neste caso A1. Para determinar a projeção frontal do ponto, recorre-se a uma reta projetante frontal, perpendicular ao plano frontal de projeção. Essa reta passa pelo ponto e interseta o plano frontal de projeção num ponto esse que será a projeção frontal do ponto, neste caso A2. Se considerarmos um plano que contenha o ponto A e as duas projeções, verifica-se que esse plano vai conter as projetantes do ponto e vai intersetar o eixo X em A0. A0 vai nos definir a abscissa do ponto. Verifica-se que a distância de A1 ao eixo X, ou seja, da projeção horizontal do ponto ao eixo X, corresponde ao afastamento do ponto, que neste caso é positivo. Verifica-se também que a distância que vai da projeção frontal do ponto A2 ao eixo X corresponde à cota do ponto, que neste caso é também positiva. Para passar as projeções do ponto para o plano do papel, é necessário rebater o plano horizontal sobre o plano frontal ou vice-versa. Neste caso, vamos sempre apresentar o plano horizontal a rebater sobre o plano frontal. Pretendemos desta forma representar no plano do papel as projeções do ponto. Ao rebater os planos de projeção um sobre o outro, verifica-se que a projeção frontal A2 e a projeção horizontal se encontram na mesma linha de chamada de A0. Essa linha de chamada é perpendicular ao eixo X. A projeção horizontal fica para baixo do eixo X, a projeção frontal fica representada para cima do eixo X. No plano do papel, representa-se o eixo X e os eixos YZ que ficam coincidentes. A abscissa do ponto, sendo positiva, fica representada à esquerda do YZ, A0. Por A0, traça-se a linha de chamada onde se irá representar as projeções do ponto. Esta linha de chamada é perpendicular ao eixo X. Representa-se a projeção horizontal nessa linha de chamada para baixo do eixo X. Representa-se a projeção frontal do ponto sobre essa linha de chamada para cima do eixo X. Note que a projeção horizontal A1 e a distância de A1 ao eixo X corresponde ao afastamento do ponto, que neste caso é positivo. A distância da projeção frontal ao eixo X corresponde à cota do ponto, que neste caso é positiva. Para representar os pontos pelas suas projeções, é necessário iniciar o exercício traçando o eixo X com traço médio e os eixos YZ coincidentes com traço médio. Inicia-se a representação dos pontos, em primeiro lugar pela marcação da abscissa do ponto, linha de chamada traço fino perpendicular ao eixo X, afastamento positivo significa que a projeção horizontal do ponto ficará traçada para baixo do eixo X, cota positiva, a projeção frontal do ponto ficará traçada para cima do eixo X. A distância da projeção horizontal ao eixo X é o afastamento. A distância da projeção frontal ao eixo X é a cota. Os pontos B e C têm a mesma abscissa, B0 coincide com C0.
os pontos I e H, por terem a mesma abscissa, I0 coincide com H0. Pelas coordenadas dos pontos, pode verificar que todos eles pertenciam ao primeiro diedro. Todos têm afastamento positivo e as projeções horizontais de todos os pontos representam-se para baixo do eixo X. Todos têm cota positiva e as projeções frontais dos pontos representam-se para cima do eixo X.